começa com um boato. Sempre começa com um boato. Alguém traiu alguém. Alguém ficou com uma praça que não lhe pertencia. Alguém matou o primo do sobrinho do lugartenente de alguém importante. O motivo real não importa. Nunca importa. O que importa é que duas organizações que juntas movem mais droga do que alguns países produzem petróleo acabaram de decidir que esse território não é suficientemente grande para as duas. E você está no meio. Você não é sicário, não é narcotraficante. E não é olheiro, nem aviãozinho, nem fogueteiro. Você é um cara normal que vive numa cidade normal, num estado que tem o azar de estar no mapa dos dois lados. Você tem uma mercearia, vende refrigerante, cigarro, ovo, pão de forma. Sua esposa trabalha na fábrica. Seus filhos vão para o colégio. Sua vida é pequena, ordinária, invisível, porque neste país, ser invisível é um privilégio que a maioria não valoriza até perder. O primeiro sinal de que algo mudou é o silêncio. Numa terça de manhã, e a rua principal está vazia. Não tem mototáxi, não tem ambulante, não tem senhora caminhando para o mercado. Só há silêncio e um cachorro de rua que anda como se soubesse algo que você ainda não sabe. Você abaixa a grade às 11 da manhã. Nunca tinha fechado antes das 9 da noite. Sua esposa liga. Não sai, ela diz. Estão dizendo que vem aí. Ela não pergunta quem. Você não precisa perguntar. Vem aí é suficiente. Vem aí é a frase que paralisa cidades inteiras neste país. Naquela noite você ouve os primeiros tiros. Não são como no cinema. Não tem trilha sonora nem câmera lenta. São secos, rápidos, distantes, mas não o suficiente. Você conta os tiros como outros contam carneirinhos para dormir. Perde a conta nos 40 e tantos. Sua filha de 13 anos pergunta o que está acontecendo. Fogos, você diz. Ela te olha com aqueles olhos que já sabem a verdade, mas que ainda querem acreditar na mentira. Ela te abraça. Não diz nada. Você também não. Há silêncios que dizem mais do que qualquer discurso presidencial sobre segurança pública. Na manhã seguinte, aparece a primeira faixa do tráfico. Está pendurada na passarela que cruza a rodovia. Letras vermelhas sobre tecido branco. Erros de ortografia que seriam cômicos se a mensagem não fosse aterrorizante. Diz que essa praça já tem dono. Diz que quem colaborar com o lado contrário vai pagar. Diz nomes, endereços. Há ameaças específicas com uma precisão que sugere que alguém dentro da cidade está passando informação. Você olha a faixa e sente algo que nunca tinha sentido. A certeza absoluta de que sua vida acabou de mudar e não há nada que você possa fazer a respeito. Os primeiros dias são caóticos. Caminhonetes blindadas artesanalmente percorrem as ruas com homens armados que parecem saídos de um filme de ficção científica pós-apocalíptica. Usam coletes táticos, fuzis de assalto, granadas no cinto. Alguns usam balaclava, outros nem se dão ao trabalho de cobrir o rosto. Essa é a parte mais assustadora. Os que não cobrem o rosto já decidiram que não importa se forem identificados. Já decidiram que isso não termina com negociação. Termina com um dos dois lados eliminado por completo. Você instala um padrão novo de sobrevivência. Não sai depois das 6 da tarde. Não olha ninguém diretamente nos olhos. Não usa o celular para falar do que está acontecendo. Não posta nada nas redes sociais. Não para o carro em barreiras improvisadas sem baixar os vidros e mostrar as mãos imediatamente. Você aprende a distinguir o som de um fuzil AK do de um AR-15 do de um Barrett calibre 50. Informação inútil em qualquer outro contexto. Informação vital no seu. Na primeira semana somem 3 pessoas da cidade. O açougueiro, um mototaxista e o filho do dono da ferragem. Ninguém sabe por quê. Ninguém pergunta por quê. Perguntar por quê é uma forma elegante de suicídio nessa nova realidade. As famílias os procuram em silêncio. Colam fotos nos postes com números de celular que ninguém vai ligar. Os policiais militares não fazem nada porque os policiais militares trabalham para um dos dois lados. Alguns trabalham para os dois, o que é um ato de equilibrismo financeiro que eventualmente termina como todos os atos de equilibrismo, com uma queda. Sua mercearia se torna um ponto de observação involuntário. Do seu balcão, você vê passar os comboios dos dois lados. Você os identifica pelas caminhonetes. Uns preferem Hilux pretas, outros preferem L200 blindadas. É como um código de cores mortal que toda a cidade aprende a decifrar sem que ninguém ensine formalmente. Um dia entram 4 homens armados na sua loja.
Pedem cerveja, cigarro e recarga de celular. Não pagam, nunca pagam. Você sorri e dá tudo. Eles vão embora. Isso é o que agora se chama de taxa de proteção. Embora ninguém tenha assinado contrato algum e não haja nota fiscal nem dedução tributária. É simplesmente o custo de continuar vivo. 2 semanas depois entram outros homens, do lado contrário. Também pedem cerveja, cigarro e recarga. Também não pagam. Mas além disso perguntam: quem veio antes? Você diz que não lembra, que vê muita gente, que tem memória ruim. Eles te olham com uma expressão que diz claramente que não acreditam em você, mas que por enquanto não vale a pena insistir. E vão embora. E aí você entende sua situação com uma clareza cristalina. Você está preso entre dois fogos e os dois lados vão te pedir uma lealdade que você não pode dar a nenhum sem assinar sua sentença de morte com o outro. A violência escala, sempre escala. É a lei da gravidade do conflito armado. Só vai numa direção. O que começa com tiros noturnos vira confronto diurno. O que começa com desaparecimentos seletivos vira chacina coletiva. Encontram corpos na estrada, não um, nem dois, 12. Alinhados como uma exibição macabra com mensagens gravadas na pele que você não vai ler porque já sabe o que dizem. Sabe porque todo mundo sabe. Porque nesta cidade não existem mais segredos. Só existem as coisas que você escolhe não ver. O governo responde. Mandam um exército. Chegam em caminhões verde-oliva com soldados que têm 19 anos e cara de quem não sabe onde está pisando. Instalam barreiras nas entradas da cidade. Patrulham as ruas principais. As pessoas respiram aliviadas durante exatamente 3 dias. No 4º dia, você descobre que os soldados só patrulham de dia. À noite, a cidade continua sendo terra de ninguém. No 5º dia, você ouve que um comboio militar foi emboscado na rodovia. 6 soldados mortos. O exército responde endurecendo as barreiras, mas as barreiras só param as pessoas que não têm nada a esconder. Os outros têm estradas alternativas, trilhas, atalhos de terra que nenhum GPS registra, mas que todos os moradores conhecem há gerações. Os negócios começam a fechar. Primeiro os restaurantes. Quem vai jantar fora quando jantar fora pode significar ficar no meio de um tiroteio entre a sopa e a sobremesa? Depois as lojas de roupa. Depois as farmácias. Depois as escolas. Quando as escolas fecham, você sabe que a coisa está séria, porque uma sociedade que fecha suas escolas é uma sociedade que parou de planejar o futuro. Aceitou que o presente é tudo que existe, e o presente é uma bala perdida que não distingue entre traficante e criança. Sua esposa quer ir embora. Ela tem família em outra cidade. Podem recomeçar, abrir outra loja, dar às crianças uma vida normal. Você a escuta e sabe que ela tem razão, mas também sabe que ir embora tem seus próprios riscos. Vender a casa agora significa vendê-la pela metade do que vale porque ninguém quer comprar imóvel em zona de guerra. Fechar a mercearia significa perder sua única renda. Chegar em outra cidade significa começar do zero aos 45 anos com as economias dizimadas e a dignidade na UTI. Você decide ficar, não por coragem, por inércia, porque se mudar exige uma energia que a ansiedade crônica te roubou. Porque no fundo você acredita que isso vai passar, que sempre passa, que as facções vão se acertar, ou uma vai ganhar, ou o governo vai intervir de verdade, ou algo vai mudar. Essa esperança passiva é o que mantém milhões de pessoas vivendo em zonas onde viver virou esporte de risco involuntário. Os meses passam e a guerra se profissionaliza. Já não são tiros esporádicos, são operações militares coordenadas com drones de vigilância, comunicações criptografadas, armamento que nenhum civil deveria conseguir comprar, mas que aqui se acha mais fácil do que uma carteira de habilitação. Os dois lados recrutam. Primeiro, voluntários. Jovens da cidade que veem no tráfico a única oportunidade de ganhar mais de R$2.000 por mês. Oferecem R$6.000 por semana para ser olheiro, 12 mil para ser atirador, 20 mil para operações especiais. A escala salarial do crime organizado é mais transparente e meritocrática do que a de qualquer empresa legítima do país. Quando acabam os voluntários, começam a recrutar à força. Chegam nas casas, batem na porta, perguntam quantos filhos homens têm. E se você tem entre 15 e 25 anos, sua única opção é entrar ou desaparecer. Alguns entram, outros fogem de madrugada pelos morros com a roupa do corpo. Seu filho tem 16 anos.
Você o manda para a casa da sua cunhada na cidade no dia seguinte de que fica sabendo do recrutamento forçado. Você o manda sem se despedir direito, porque se você se despedir direito, ele vai entender que talvez não se vejam mais e você não quer que ele carregue esse peso. Você diz que é férias. Ah, ele sabe que não são férias. Mas aceita a mentira porque as mentiras piedosas são a cola que mantém sua família unida. A economia da cidade entra em colapso. Não tem trabalho, não tem comércio, não tem turismo, não tem nada exceto 2 grupos armados disputando o controle de uma praça que vale milhões de dólares por mês em tráfico de droga, extorsão, desvio de combustível e tráfico de pessoas. Para eles, sua cidade não é um lugar onde vive gente. É um ponto num mapa logístico. É uma coordenada estratégica. É um recurso que precisa ser controlado como um poço de petróleo ou uma mina de ouro. Que haja famílias, crianças, idosos, escolas e hospitais é irrelevante. São danos colaterais numa equação onde o único que importa é a margem de lucro. As noites são o pior. Você ouve helicópteros que não são do governo. Ouve motores de caminhonetes acelerando a toda velocidade. Ouve gritos que se cortam de repente. Ouve o silêncio que vem depois, que é pior do que qualquer barulho, porque dentro desse silêncio cabe tudo o que você imagina. E o que você imagina é sempre pior do que a realidade. Embora, neste caso, a realidade provavelmente seja pior do que o que você imagina. Um dia, encontram uma vala, 18 corpos. Alguns estão lá há semanas, outros há dias. Os peritos demoram 3 semanas para identificá-los porque não há recursos, não há pessoal, não há infraestrutura para processar morte em escala industrial. As famílias esperam do lado de fora do IML improvisado num galpão da prefeitura. Esperam com fotos dos seus desaparecidos. Esperam com a esperança obscena de que seu filho, seu irmão, seu pai não esteja entre os 18. E quando confirmam que sim, está, algo se quebra nos olhos deles que nunca vai ser reparado. Porque não é a mesma coisa perder alguém por doença ou acidente do que perder alguém porque outro ser humano decidiu que a vida dele não valia nada. E a imprensa nacional cobre a história durante exatamente um ciclo de notícias. 24 horas de indignação televisada, repórteres com colete à prova de balas que falam para a câmera com expressão grave, políticos que condenam veementemente e prometem toda a força do Estado, analistas que explicam a geopolítica do narcotráfico como se fosse um jogo de futebol com estatísticas e previsões. E no dia seguinte, outra notícia ocupa o espaço. Um escândalo político, um terremoto, um meme viral. Sua tragédia tem data de validade midiática. Sua dor tem um ibope que cai quando o público se cansa. O conflito gera sua própria cultura. Aparecem funks e músicas sertanejas novas que narram as batalhas como se fossem façanhas épicas. Cantores com chapéu de couro e bota de couro de avestruz glorificam os mesmos homens que aterrorizam sua cidade. Os vídeos viralizam nas redes sociais. Jovens de cidades seguras os compartilham como entretenimento, como ficção e como algo que acontece em outro planeta. Não sabem que esse planeta é a sua rua, sua loja, sua casa, sua filha que já não consegue dormir sem remédio receitado por um médico que já foi embora da cidade. 6 meses depois, um dos lados começa a ganhar. Não porque seja mais forte, porque negociou melhor com as autoridades. Porque seus propinas chegaram mais alto, porque sua conexão com os fornecedores internacionais é mais sólida. A guerra não é ganha pelo mais violento, é ganha pelo mais conectado, pelo que tem melhores relações com os políticos, com os militares, com os banqueiros que lavam seu dinheiro, com as agências do norte que precisam de um interlocutor confiável no mundo do narcotráfico. A violência é só o ruído de fundo. A verdadeira guerra é travada em escritórios com ar-condicionado onde homens de terno decidem quem tem permissão de operar e quem não tem. O lado perdedor não desaparece, se fragmenta, vira células menores, mais desesperadas, mais violentas. Porque uma facção organizada tem regras e hierarquia, algo parecido com uma lógica interna. Uma facção fragmentada não tem nada disso. São grupos de homens armados sem cadeia de comando que sequestram por dinheiro rápido, extorquem por sobrevivência e matam por inércia. São mais perigosos do que a facção original, porque não tem nada a perder e ninguém que os controle. Sua cidade fica numa espécie de limbo. A guerra terminou, mas a paz não chegou.
O que chegou é algo pior: a normalização. Você se acostuma com as barreiras, se acostuma a pagar pedágio, se acostuma a não sair à noite, se acostuma a olhar embaixo do carro toda manhã, se acostuma com a ausência dos que já não estão, se acostuma com as casas abandonadas cujos donos fugiram e que agora apodrecem lentamente como monumentos à derrota coletiva. O mais perverso de tudo é que a vida continua. Você abre sua loja, vende seus refrigerantes. E seus filhos voltam eventualmente porque a cidade também não se mostrou tão segura. Sua esposa volta para a fábrica. A escola reabre com metade dos alunos e menos professores. O mercado funciona aos domingos. As pessoas compram, vendem, até riem. A resiliência humana é admirável e devastadora ao mesmo tempo. Admirável porque prova que as pessoas conseguem sobreviver a quase qualquer coisa. E devastadora porque essa capacidade de adaptação é exatamente o que permite que o ciclo se repita indefinidamente, porque vai se repetir. Você sabe, todo mundo sabe. O equilíbrio de poder entre as facções é temporário por definição. Algum líder vai cair, alguma aliança vai se romper, alguma praça vai mudar de mãos. E quando isso acontecer, sua cidade vai voltar a ser o tabuleiro onde outros jogam sua partida de xadrez com peças humanas. E enquanto isso, na capital, nas cidades seguras, nos restaurantes da moda onde políticos jantam com empresários, sua realidade não existe. É uma estatística num relatório que ninguém lê até o fim. É um ponto num mapa que ninguém visita. É uma nota de rodapé numa estratégia de segurança pública desenhada por gente que nunca ouviu uma bala passar perto da cabeça. Isso é o que acontece quando as facções se enfrentam. Não é um filme, não é um funk, não é um meme, não é entretenimento. É sua loja fechada às 11 da manhã. É seu filho em outra cidade. É sua filha que não dorme. É sua esposa que chora no banheiro para que você não ouça. É seu vizinho que sumiu e cujo nome ninguém mais menciona. É o silêncio de uma cidade que aprendeu que falar é perigoso e que calar é insuportável, mas que entre as duas opções, calar pelo menos te deixa respirar mais um dia. E você continua lá, atrás do seu balcão, vendendo refrigerante para homens com arma que não pagam, sorrindo porque sorrir é seu colete à prova de balas. Sobrevivendo porque sobreviver é tudo que resta quando tudo o mais foi tomado por homens que decidiram que sua cidade, sua rua, sua vida lhes pertence. E a parte mais sombria não é a violência, é que eles têm razão, pertence a eles, porque ninguém os impede. Porque o Estado cedeu o território a eles há anos numa negociação silenciosa que nunca saiu no diário oficial, mas que todo mundo conhece. Você é o dano colateral que não aparece nas músicas. O personagem secundário que nenhum ator famoso vai interpretar. A vítima sem nome que as estatísticas contam, mas que ninguém lembra. Você é o Brasil, não o dos cartões postais turísticos, não o da gastronomia premiada e das praias de revista. O outro, o real, o que acorda toda manhã perguntando se hoje é o dia em que a bala perdida encontra seu destino. O que reza não por prosperidade, mas por invisibilidade. O que sabe que a verdadeira guerra não é entre facções. É entre a gente comum e um sistema que os abandonou há tanto tempo que o abandono já parece normalidade. Mas vamos recuar um momento. Vamos falar do que ninguém quer falar. Vamos falar dos números por trás da guerra. Cada facção movimenta aproximadamente 20 bilhões de dólares por ano. Juntas superam o PIB de vários países sul-americanos combinados. Essa quantidade de dinheiro não se move sozinha. Precisa de estrutura. Precisa de bancos que olhem para o outro lado. Precisa de empresas legítimas que funcionem como lavanderias. Precisa de políticos que assinem autorizações. Precisa de juízes que arquivem processos. Precisa de generais que desviem patrulhas. A facção não é um grupo de homens com arma. É um ecossistema econômico que envolve milhares de pessoas respeitáveis, que nunca tocam um grama de cocaína, mas que sem elas, nem um único quilo cruzaria a fronteira. Quando duas facções se enfrentam, não estão apenas brigando por território. Brigam pelo controle de portos, de rodovias, de fronteiras. Brigam por rotas marítimas e aéreas. Brigam pelo acesso a precursores químicos que chegam da Ásia em contêineres etiquetados como fertilizante ou equipamento médico. Brigam por laboratórios no sertão onde químicos com avental processam toneladas de fentanil que vai terminar matando dezenas de milhares de pessoas do outro lado da fronteira. O fentanil mudou as regras do jogo.
1 quilo de fentanil cabe numa bolsa de mão e vale mais do que 100 quilos de cocaína. A relação peso-lucro é obscena e a facilidade de produção transformou o Brasil num dos fornecedores farmacêuticos mais letais do hemisfério. Vamos falar das milícias e das autodefesas. Porque quando o governo não te protege e as facções te extorquem, eventualmente alguém pega um rifle e diz basta. Na sua cidade acontece exatamente isso. Um grupo de fazendeiros, comerciantes e professores formam uma autodefesa comunitária. Se armam com o que têm: espingardas de caça, rifles velhos, alguns fuzis comprados no mercado negro, com a mesma facilidade com que você compraria uma televisão usada. Patrulham a cidade, instalam barreiras próprias. Por um momento, funciona. Os criminosos recuam, as pessoas aplaudem. Há esperança, mas a esperança tem prazo de validade nessa história, porque as autodefesas precisam de dinheiro para operar, precisam de armas melhores, precisam de comunicação, precisam de veículos, e o único que pode financiar tudo isso é precisamente uma das duas facções que supostamente estão combatendo. Então, as autodefesas se infiltram, se corrompem, se tornam aquilo que juraram destruir. O líder que começou defendendo sua cidade termina cobrando pedágio como qualquer outro grupo criminoso. O fazendeiro que pegou o rifle por dignidade termina sendo informante por necessidade. O ciclo é tão previsível que já tem nome nos manuais de contra-insurgência. Chama-se captura do movimento social. Soa acadêmico. Na prática, significa que sua última esperança acabou de te trair. Sua filha começa a ter pesadelos. Acorda gritando 3 vezes por semana. Sua esposa desenvolve uma dor crônica no peito que os médicos dizem ser ansiedade, mas que parece um infarto permanente. Você começa a beber. Não muito. Uma cerveja depois de fechar a loja. Depois 2. Depois, uma dose de cachaça. Depois, a cachaça substitui o jantar. Não é alcoolismo, você se diz. É medicina preventiva contra a insônia e o terror. A cidade inteira se automedica. Ansiolíticos que você compra sem receita na farmácia da esquina. Antidepressivos que o médico receita pelo celular porque não há mais consultório aberto. Álcool que anestesia o suficiente para funcionar, mas não o suficiente para esquecer. Ninguém fala de saúde mental. Numa cidade onde a principal preocupação é não levar uma bala, ao falar de depressão soa como um luxo obsceno. Mas o trauma está lá, nas crianças que não brincam mais na rua, nos adolescentes que normalizaram a violência a ponto de admirar os atiradores como figuras aspiracionais, nas mulheres que perderam filhos e maridos e que carregam um luto que nem conseguem processar publicamente porque chorar demais atrai atenção, e atenção é perigosa, nos homens que reprimem tudo até o corpo cobrar a fatura com infarto aos 50, úlcera aos 45, diabetes aos 40, porque o cortisol crônico destrói o metabolismo com a mesma eficiência com que uma bala destrói um crânio, só que mais devagar. O que você vê nas notícias internacionais é uma fração microscópica do que realmente acontece. Para cada tiroteio noticiado, há 20 que nunca chegam às câmeras. Para cada vala descoberta, há dezenas que permanecem ocultas em fazendas abandonadas, em minas fechadas, em terrenos baldios que ninguém reivindica. Os desaparecidos se contam por dezenas de milhares. Mães que procuram seus filhos com pás e varetas em campos que cheiram a morte. Mães que se tornaram peritos forenses amadores porque o Estado não tem capacidade nem vontade de procurar pelos seus. Mães que encontram ossos e rezam para que não sejam do seu filho, sabendo que estatisticamente são. E isso, exatamente isso, é o que aconteceria. O que acontece? O que continua acontecendo enquanto você lê isso da confortável posição de um lugar onde os tiros são fogos de artifício e as sirenes são ambulâncias, e o silêncio da noite é só silêncio, nada mais, nada menos, só o privilégio enorme e invisível de viver onde a guerra dos outros não é o seu despertador.